Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu já tinha prometido há muito tempo aí, que é o review dessa edição aqui do Zé Carioca e Panchito. As tiras de jornais foram publicadas, como fala aqui, de 1942 a 1945. Na verdade, essa série aqui, tanto Zé Carioca quanto o Panchito, lá nos Estados Unidos, elas saíram pelo selo da Silly Symphonies, ou Sinfonias Tolas, que era uma série de tiras. Todo domingo trazia uma página com tiras de personagens de desenhos animados, que estavam fazendo sucesso ou que eles queriam divulgar. O próprio Donald, a Galinha Sábia, que era um desenho, foi o curta que estreou aqui, onde o Donald estreou. Depois ele foi adaptado para os quadrinhos em tira de jornais também saiu pela Silly Symphony. Foi o caso do Zé Carioca, que estava para aparecer no desenho animado lá do Alô Amigos. Panchito, que no Você Já Foi a Bahia, que é a continuação. Eles aproveitavam esses desenhos, esses personagens de desenhos, para publicar isso aqui. E a tira aqui é no formato de tira mesmo. Antes de começar a folhear, vou só dar uma passada aqui para vocês verem. Aqui tem um pouco do texto, falando sobre um pouco dos personagens, etc. Falando isso que eu acabei de falar aqui também, das tiras de jornais, etc. Mas vamos lá folhear. Ou melhor, antes de folhear eu tenho que comentar só um negócio já sobre a capa. Um negócio não, algumas coisas sobre a capa. Primeiro que essa ilustração aqui, essa capa que vocês estão vendo, ela é exclusiva do Brasil. Foi feita pelo pessoal do Estúdio 313, que é a capa original, como vocês podem ver aqui do lado, que eu tô deixando. O desenho do Panchito é diferente. Na verdade, esses desenhos, tanto esse Zé, que também tá na capa original, quanto esse Panchito, ou o Panchito da capa original, eles são retirados de desenhos aqui da tira. Começando pelos do Panchito, eu vou dar uma comparação aqui pra vocês. Vou deixar o Zé por último, que eu quero comentar um negócio. Começar pela da capa original. O Panchito da capa original, ele vem aqui da página 100, se minha memória não me falha. É esse desenho aqui que eles usaram como capa original, ainda bem, porque o cavalo, o Sr. Martínez aqui, tá com a cara bem estranha. Já o Panchito dessa capa aqui, da capa brasileira, ele vem da página aqui 143, 146 na verdade. Aqui está essa capa aqui, vocês podem comparar aí com essa capa. E agora vamos ao Zé Carioca, de fato, que ela é da página 43. Falei que eu ia deixar para o final, porque eu quero comentar o negócio. Aqui está, esse Zé que eles usaram como capa. Se alguém notar alguma coisa, tem alguma coisa diferente entre as duas imagens, né? Aqui, a história em si, o Zé está fumando seu charuto, que ele costumava fazer no início, das primeiras aparições. Na capa, o charuto eles tiraram, porque não fica muito bem numa capa colocar o Zé fumando, mas pelo menos na original, dentro da história aqui, eles mantiveram o charutinho aqui que o Zé vai pegando de qualquer um. Mas enfim, agora vamos para as histórias de fato. Aqui a gente tem um pouco da introdução, vamos folhear. Aqui a gente tem a primeira aparição do Zé nos quadrinhos. Vale citar que esse personagem, esse Zé aqui, é bem diferente do Zé que a gente já acostumou a ver depois, principalmente na produção brasileira. O Zé aqui, ele tá mais... Ainda tem o negócio de ele se dar bem, de querer se dar bem por cima de tudo, mas aqui ele tá mais interessado em mulheres, essas coisas. É um de ricaço, é o mote principal das histórias aqui. Uma coisa que eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nas histórias do Zé mesmo, normais, mas que aqui me chamou bastante atenção, é que elas são basicamente estreladas por aves, já que aves são bem importantes aqui no Brasil, na fauna brasileira aqui, na Amazônia, nas florestas brasileiras, né? Muitas das coisas, arara. Eu estou falando muita besteira porque eu não conheço aves, eu não sou biólogo, mas enfim, várias aves brasileiras, o próprio papagaio, por ser brasileiro, etc. E no resto aqui a gente tem várias outras aves, a gente tem o tucano, a gente tem sei lá que ave que é isso aqui, mas tem vários, tem o pelicano aqui, também as cores, a colorização dos personagens são mantidos a colorização das tiras originais, como por exemplo a gente vê aqui o Rocha Vaz, que é o pai da Rosinha, que depois a gente foi se acostumar com ele branco, né, a cor dele é branca, as penas, aqui ele tá vermelho, a gente tem outros personagens, tem esse pelicano azul, verde, o próprio Zé Carioca, etc, tem vermelho, as cores são bem espalhafatosas. Também tem algumas coisas que você lendo hoje em dia, você vê que antigamente ele não tinha muito tabu pra falar. Tem uma parte aqui do Zé, tem várias outras partes, mas eu vou usar essa daqui como exemplo. E tem uma parte aqui que o Zé fala que talvez se eu comprar uma arma e fingir que vão me matar, a Rosinha muda de ideia. Aí a Rosinha também fala preocupado que o Zé cometa
o ato que ele comentou ali atrás. E a parte que eles brincam falando que o Zé tá tentando fugir de um duelo com o Luiz Carlos, que é o namorado original da Rosinha. Ele fala que pegou varíola. É aquelas coisas que você tem que ler sabendo o contexto da época, né? Hoje em dia essas coisas não seriam mais permitidas em quadrinhos. E outra coisa também é que essas histórias do Zé aqui, elas são seriadas. As tiras que o Zé estrelou, que saía todo domingo. Eu não lembro se eu cheguei a comentar em alguma parte do vídeo, mas era dominicais. Elas têm uma série, tipo, começa lá com o Zé, ele vai, encontra a Rosinha, depois ele dá em cima de outra garota, depois dá em cima de outra, ele fica fingindo que é milionário, etc. E vamos acertar que no final, mais pra frente aqui, ele acaba conhecendo o Panchito. Esse arco de tiras aqui, ele serve como uma transição, já que o Panchito vai continuar a estrelar as Silly Symphonies depois que acabar do Zé. A gente vai ver aqui pra frente. E a gente chega efetivamente, vamos lá pro Zé aqui. A gente chega aqui no Panchito. Mas antes a gente tem algumas curiosidades também interessantes. Eles falam aqui sobre uma propaganda, etc. Já que a gente chega nas histórias do Panchito. E diferente do que eu acabei de falar do Zé, essas do Panchito, elas seguem mais estilo de tira de jornal mesmo. Elas são uma piadinha de uma página. A gente tem o Panchito indo de vilarejo mexicano, dando em cima das garotas também. Tem o cavalo dele, Senhora Martínez. São histórias mais simples, mais piadinhas. E essas daqui, elas são o roteiro do Bill Walsh e desenho do Paul Moore. E as do Zé, eu acho que eu esqueci de falar, elas são do Hugh Carp e desenho do Bob Grant. O Carp, o Paul Moore também desenha algumas aqui, e o Dick Morris. Não tem muito o que comentar nessas histórias do Zé, do Panchito, não. Como eu falei, são só piadinhas, etc. Elas começam e terminam nelas mesmas. Eu vou dizer que, apesar de ser legal, tudo, ter o registro histórico, eu achei as histórias do Zé meio cansativa de ler. Não são ruins, obviamente. Porém, contudo, todavia, elas têm problemas que eu acho que as tiras de jornais, que quando fazem seriadas, têm. E é uma coisa que eu comento também lá no Aracnofan, que é o outro site que eu participo. Quando eu falo das tiras do Homem-Aranha, é a mesma coisa. E elas ficam, sei lá, muito repetitivas. Como são dominicais, às vezes eles têm que fazer um mini resumo do que rolou na tira anterior. E isso poderia funcionar quando era semanal, mas se você pegar pra ler assim em seguida, como foi agora do Zé, às vezes ficam meio repetitivas. No final aqui a gente tem uns esboços de uma das tiras que tem aqui, tem a história do Três Cavaleiros aqui, do Donald, do Zé e do Panchito, as curiosidades. Mas eu gostei bastante dessas tiras. Já tem aí a próxima, que é do Donald e do Pluto. Logo que eu comprar, eu prometo fazer o review aqui pra vocês, como sempre. A tradução, uma coisa que me perguntaram, eu não cheguei a ler os originais, não dá pra saber muito, mas parece que tá bem fiel, assim, bem condizente com a época. Claro, não vai ter o estilo de português que era usado nessa época, com 1943. Se você pegar, por exemplo, as primeiras patronas, você vê o estilo de escrita português é bem diferente. Isso é atualizado, mas os cores, eles mantiveram fiéis originais, como eu falei, os personagens são mais coloridos. Na medida do possível, eu acho que não teve nenhuma alteração em quadrinhos, como vai ter no essencial do Zé, que quando eu comentar eu falo sobre ela. Teve umas alterações lá. Essa daqui eu gostei. Agora eu quero comprar logo a do Donald, obviamente. E é isso, essa foi o Zé Carioca Panchito, que ela está à venda aí na Amazon, que eu vou deixar o link como sempre aí pra você, quem quiser comprar, pra dar umas pataquinhas pro canal. Está recomendado assim, é uma boa edição. E se gostaram, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.